Pessoal, bom dia, então. Muito obrigado pela presença, obrigado à organização, tá? Nessas dificuldades aí da pandemia, vocês conseguiram organizar um evento que parece estar sensacional e acho que vai ser tudo muito bom, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre opilhões que entram na água e nadam e falar um pouco do contexto, né, em que eles entram na água e como que funciona esse sistema, né? Então, parte do que eu vou falar são dados de uma parte desse trabalho, então eu não vou falar trabalho inteiro, mas alguns dados vêm desse trabalho que saiu muito recentemente, agora em 2020, um trabalho realizado por meus alunos de doutorado, estudantes de doutorado, Norton e o Guilherme, e eu também vou apresentar dados que ainda não estão publicados, que estão sendo feitos em parceria com outro doutorando do laboratório, o Gabriel Murayama. Bom, terra, água, né? A água ela oferece um obstáculo, uma barreira para inúmeros animais, mas nós conhecemos vários animais que, na realidade, utilizam a água rotineiramente em diferentes contextos ecológicos, né? É o caso, por exemplo, de cervos do Pantanal, capivaras, sucuris, né? Biguás, né? Exemplos de vertebrados aí. Mas e quanto a artrópodes? Em ambientes lênticos ou lóticos, né, existem inúmeros artrópodes que vivem, alguns vivem dentro da água, completando o ciclo de vida na água, outros animais vivem parte do ciclo de vida na água e parte fora, mas existem animais que são, na realidade, predominantemente terrestres, né, mas que utilizam a água em determinados momentos específicos, em determinados contextos específicos. E sobre estes, a realidade é que nós sabemos muito pouco sobre, especificamente, a interação deles com a água. É o caso, por exemplo, de hidrométide, né, esse percevejo que vive na vegetação, sempre associado a ambientes lênticos, né, mas que nós sabemos que ele é capaz de andar sobre a superfície da água e captura pequenos insetos que caem na superfície. É o caso de aranhas, né? Algumas aranhas da família Tetragnathidae, que estão necessariamente associadas a corpos d'água, ambientes lênticos também, tipicamente, que fazem teia, capturam tipicamente insetos que estão mudando de estágio larval para adulto e são capturados pela teia. Mas essas aranhas, né, como o Robert Sutter já mostrou para nós, são extremamente hábeis, né? Nadam muito bem, se deslocam muito rapidamente na água. E, né, talvez as mais conhecidas de todos nós, que são aranhas cursoras, como Ancilometes, Dolomedes, Trecaleia, né, que Niffler e Pussy mostraram que esse hábito que alguns autores chamam de semiaquático, né, e a captura de predadores, de presas vertebradas, como peixes, é algo que existe distribuído pelo mundo inteiro, né? Ok. E essas aranhas, não preciso falar, também nadam muito bem, né? Então, eu quero apresentar hoje um outro organismo que está associado a ambientes como esse. É um organismo, é uma espécie de opilhão que ocorre no sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Ubatuba, e sempre associada a rios, né? Você não encontra essa espécie afastada de rios, e diversos rios, tá? Não é apenas um rio, você pode encontrá-la em diversas localidades, mas sempre associadas a rios, e nas proximidades da cidade de Ubatuba. E esses animais ficam, então, durante o dia em repouso, em regiões escuras dessas pedras, né? Então, qualquer região escura, muitas vezes sobre a água, você pode encontrá-las, e de noite elas vão para a vegetação, onde elas forrageiam. Então, esse é o animal. Termitobatius color, ele é lindíssimo, como todos os opilhões, esse até um pouco mais lindíssimo, hermoso demais, né? Não sei nem se hermoso não é lindíssimo, porque eu não falo espanhol, mas acho que é. Então, como essa espécie está necessariamente associada a rios? Como ela forrageia na vegetação, então ela tem um deslocamento, né? Se não diário, né? Algumas vezes ao longo da semana, das pedras em direção a rios, e que muitas vezes tem água no meio. A subfamília inteira Goniosomatini tem esse comportamento de se jogar de onde elas estão e cair no substrato para se defender.
Mas para Heteromytobates discolor, que às vezes ocorre sobre a água, né, quando esse animal se joga, ele cai na água. E às vezes pode ser levado pela correnteza, dependendo de onde ele está em repouso, né? E nós sabemos que se você afasta esse animal do local de origem, eles são capazes de retornar, né? 2, 3, 4, 5, 10 metros eles retornam. De novo, num ambiente complexo com água, né? Então, tudo isso nos levantou a pergunta, né? Se Heteromytobates discolor conseguiria se deslocar na água e se ele possuiria movimentos especializados que permitem uma propulsão efetiva dentro da água. Então, o método para isso é muito simples, né? Nós temos algumas especificações, mas basicamente é colocar o animal na água, fizemos tudo isso em campo, nos rios, lá onde eles ocorrem. Eu vou mostrar um pouquinho desse vídeo para vocês. Então, tá aí, ó. Esse é um animal, então, nadando, remando com as pernas 3, né, simultaneamente. Então, ele utiliza as pernas 1 e 2 tateando à sua frente, como fazem no ambiente terrestre, e as pernas 4 de leme, e remam com as pernas 3. E aqui é um outro modo de locomoção, em que é a remada alternada, né, com as pernas 3 novamente. Tá bem? Então, você vê que eles se deslocam muito bem na água. E esse é um outro tipo de locomoção que nós detectamos, que nós chamamos de walking, que é algo parecido com o que eles fazem na Terra, parece um caminhar, e eles caminham, né, parece um pouco desengonçado, e eles caminham sobre a água. Tá bem? Então, aí dá para ter uma ideia de como é isso, né? Então, ok. Então, a primeira pergunta está respondida. Eles aparentemente nada. E nós fizemos testes com uma espécie também uma espécie que não é associada a corpos d'água, tudo bem? Então, para todos os testes que nós fizemos, nós tínhamos um comparativo com uma espécie de referência que não ocorre próximo a corpos d'água. E eu posso adiantar, então, essa espécie que nós utilizamos, que foi Miscones cuspidatus, você coloca ela na água, ela não se mexe, ela fica parada, ela não consegue se deslocar dentro da água, né? Ok. Então, dado que a Heteromytobates discolor nada, uma segunda pergunta que nós fizemos é se essa espécie utilizaria o meio aquático como extensão do ambiente terrestre em um contexto defensivo, né? Então, para fugir de predadores. Como a literatura mostra que é algo que ocorre em vários desses animais que ocorrem próximos à água. O protocolo básico, né? Então, fizemos de novo em campo, né? Era colocar o animal sobre uma plataforma e pegávamos com uma pinça o fêmur da perna 4 desse animal por 3 segundos, soltávamos e vimos o que o animal fazia. Então, ele poderia, né, exercer qualquer comportamento defensivo. Opilhões, então, opilhões podem, muitas vezes fogem, às vezes dão um pinching, nipping com as pernas 4, às vezes fingem de morto, né? Tem muitos comportamentos defensivos possíveis, liberam secreção defensiva, né? E nós fizemos isso e vimos o que aconteceu com o Heteromytobates discolor e, de novo, né, uma espécie que, aqui no caso, por questões logísticas, utilizamos uma outra espécie, que também ocorre em Ubatuba, mas não associada a rios. E aí verificamos, então, a gente estava querendo saber se eles iriam entrar na água, né, para fugir. E está aí os resultados. Então, você tem aí o número de indivíduos que entraram na água ou que não entraram na água após esses estímulos, e você vê, então, que a Heteromytobates discolor, praticamente todos os indivíduos entraram na água e nadaram para fugir desse estímulo predatório, e o padrão para Gonileptis curticórneas, a nossa espécie de referência, foi o oposto disso, né? Quase nenhum indivíduo entrou na água, né? Sugerindo, de novo, então, que a Heteromytobates discolor tem, né, uma afinidade, digamos, maior com a água, né, do que essa outra espécie. Em seguida, nos perguntamos se ela poderia utilizar o meio aquático, de novo, como uma extensão do ambiente terrestre, mas agora não para deslocamento, né? Então, sem um estímulo predatório, né? E para isso, nós nos aproveitamos do fato de que fêmeas, então, com desovas, né? Se você, então, remove essa fêmea com desova e afasta ela da desova, ela retorna para a desova. Nós já sabíamos disso previamente, né? Então, o protocolo básico foi afastar a fêmea da desova, né? Então, esse é um mapa, nós fizemos isso da seguinte forma. Então, nós temos a desova lá em cima, com um círculo, e onde o animal foi solto, o triângulo, ok?
O Norton, o Gabriel e o Guilherme, então, o que eles fizeram? Eles fizeram um grid, né, um gradeado, de lado de 2 de quadrado com barbantes, nessa área muito extensa. E, ao fazer o grid nessa área, eles fotografaram o grid, removeram o barbante para não haver pistas visuais, né? E acompanharam individualmente, uma fêmea por uma, como foi o deslocamento dela até a desova. Então, é algo muito trabalhoso, né? Demorado, por isso fizeram apenas com 8 indivíduos, e acompanharam o trajeto, né? Para ver, então, se a fêmea iria entrar na água. Veja que aqui nós não estamos interessados se ela vai retornar, não é um trabalho de navegação. Queremos apenas saber se ela entraria na água, como um trajeto mais curto até a desova, ok? Então, vou mostrar o resultado para apenas 4 animais, tá bem? Letra D de dado, veja que essa fêmea poderia ter entrado na água para fazer um caminho linear, mas ela optou por fazer um caminho um pouco mais longo pela terra, ok? Esse B, esse animal, no tempo de observação, não retornou à desova, mas observem que, de novo, ele poderia ter feito um caminho em linha reta pela água até a desova. Ela não fez isso. Ela estava indo pelo caminho mais longo. Tudo bem? F, novamente, poderia ter entrado na água e ido em linha reta até a desova. Ela entrou na água, nadou, percebam aí o trajeto que ela fez, mas estava de novo, e ela foi pelo caminho, retornou à desova com sucesso, mas pelo caminho mais longo, em que ela nadou só um pouco, menos, né? As interrupções nas linhas são momentos em que nós perdemos o animal de vista e depois recuperamos o animal onde está marcado aí. E, finalmente, o G é mais um exemplo de um animal que entrou na água, né? Nadou no tempo de observação, não retornou à desova, mas, novamente, essa fêmea entrou na água voluntariamente, sem nenhum estímulo predatório em direção à sua desova. Perdão, Rodrigo, são 12 minutos. A partir desse... Ok, obrigado. A partir desse experimento, podemos ver, então, que elas podem entrar na água sem estímulo predatório. Eu vou mostrar um vídeo para vocês verem esta linda beldade acontecer de uma fêmea entrando na água. Então, veja que ela caminha pela pedra, né, tropeça. Não sei se eu quero entrar aqui. Um caminho um pouco melhor por aqui. Entra na água, pronto. E o restante, vocês já sabem, ela nada. Ok? Ok. Então, uma última pergunta que eu vou apresentar. Então a conclusão então, desses experimentos, né? As fêmeas entram na água voluntariamente, mas se puderem evitar, aparentemente elas preferem ir pela terra. Tudo bem? Mesmo que isso exija um deslocamento mais longo. E, finalmente, como o ambiente tem muita água parada e água corrente, correnteza, nós queríamos ver se havia diferença no tempo que a fêmea leva, né, para entrar na água nesses diferentes cenários, ou se ela simplesmente entra e nada, né? E o mesmo protocolo, né, defensivo de novo, apertar, soltar, só que ou em água corrente ou em água parada, um dos dois ambientes. E nós vimos que a diferença é muito grande, né? O tempo que a fêmea leva para entrar na água, quando a água é corrente, fast flow, é muito grande, né? Ela demora, ela hesita para entrar, e quando não há correnteza, ela entra muito rápido na água, tá bem? Então, a fêmea também tem um discernimento de quando entrar na água, né? Provavelmente pelo perigo que entrar em correnteza representa, né? Ok. Então, treinamento básico de escola possui movimentação específica para natação, entra na água para fugir de predadores e se deslocar entre 2 pontos, hesita para entrar em água corrente, mas entra, né? Então, se nós compararmos aí com alguns outros animais, Heteromitobate de escola não parece ser um animal que entra na água com a mesma frequência do que essas dolomedes, ou, enfim, essas Pisauridae ou Trichallidae, né? Que entram regularmente para forragear, mas que, se ela precisa entrar, ela entra e se desloca muito bem na água. Tá bem? Então, eu quero encerrar agradecendo aí a Aileen e Thalia por revisão de textos, Natália pela ajuda em campo, Marcos por identificação de animais, organização do evento, órgãos financiadores e núcleo de Pissinguaba, que nos acolheu no local de trabalho. Eu estou à disposição para responder perguntas. Obrigado, gente.